Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre produtividade, né? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Hoje, muitas pessoas elas se sentem prejudicadas porque não conseguem produzir aquilo que queriam produzir, né? Então hoje eu vou falar aqui sobre três vilões, né? Três vilões que acabam destruindo a nossa produtividade. O que nós devemos fazer para que esses vilões eles sejam vencidos aí, né? Quero que você se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Se inscreva, já deixa aí o seu like. Nós vamos falar sobre esses três vilões e como a gente sempre tem feito aqui no canal, nós vamos falar um pouquinho, né, de um personagem bíblico, né, um pouquinho de um personagem bíblico, para que a gente possa ter ele como um exemplo para a nossa história, né, a nossa conversa hoje aqui, né, tá bom? E eu espero estar ajudando a cada um de vocês, né, cada um de vocês aqui, e eu quero que vocês já se inscrevam aí no nosso canal, né? Se inscrevam aí no nosso canal. Já deixa aí também o seu like, né? Deixa o seu like e vamos à nossa conversa de hoje, tá bom? Vamos à nossa conversa de hoje. Primeiramente, a Bíblia, né? Ela é um livro milenar, cheio de conselhos, cheios é, de informações muito úteis, né, para a nossa vida. E eu vejo ali um personagem que a Bíblia nos fala que Deus escolheu ele para estar à frente do povo de Israel. Ele foi um dos juízes do povo de Israel, que foi Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés, sucessor de Moisés. E Josué, nesse período em que ele assume o povo de Israel no lugar de Moisés, porque Moisés não desceu do monte e exatamente ali as pessoas procuram pelo corpo de Moisés e não encontram. E esse período o povo de Israel eles ficaram ali parados, estagnados adiante de uma conquista que eles precisavam conquistar, que era a terra prometida, né? A terra prometida, eles estavam ali no deserto quando Josué tomou a direção daquele povo. E Josué era uma das pessoas que tinham exatamente a, a missão, né? E a promessa de chegar à terra prometida, de possuir aquela terra, né? De possuir aquela terra. Então vejamos que naquele primeiro momento Josué ele ficou ali estagnado, parado, ele não conseguia produzir por um período de tempo porque justamente algumas coisas atrapalhavam. E eu vou falar aqui pelo menos de três vilões que atrapalharam Josué no início, né? Porque na realidade, logo depois que Josué venceu esses três vilões, tudo começou a fluir ali e eles até chegaram à terra que Deus havia prometido, eles conseguiram conquistar aquela terra com grande êxito, a história conta, mas vamos falar um pouquinho desses três vilões que no primeiro momento atrapalharam a produtividade de Josué. Um primeiro vilão que Josué ali é, teve que vencer foi a questão da comparação com o seu antecessor, que era Moisés, né? Quantas das vezes nós se sentimos na mesma situação de Josué? Nós se sentimos na mesma situação e às vezes colocamos a nossa vida dentro dessa questão, né? Quantas das vezes a gente se sente inferior a um colega de trabalho, inferior à pessoa que estava ali anterior, né? Anterior a gente, né? E muitas das vezes isso atrapalha muito a nossa produtividade. Quantas das vezes a gente quer se medir, né? A gente quer se medir na mesma régua
de outra pessoa, né? E quantas vezes você imagina que ali Josué, quantas das vezes ele imaginou assim: eu não tenho a mesma capacidade que Moisés, eu não tenho a mesma espiritualidade de Moisés, né? Eu não falo diretamente com Deus como Moisés falava, né? Que tinha essa intimidade com Deus, e nem tampouco eu tenho a sabedoria, talvez ali ele até mesmo imaginava: eu não tenho a mesma mansidão de Moisés, como eu vou conduzir este povo? Mas vejamos que quando você é colocado adiante de algo, você precisa entender que você não vai ser igual a outra pessoa. Eu não sou igual a ninguém, eu não sou igual a nenhuma pessoa ao meu redor, no meu círculo de amizade. Eu sou totalmente diferente das pessoas. Então, por isso, eu não posso me comparar a elas, eu não posso me medir na mesma régua delas. Certo que assim, nós temos capacidades naturais, né, diferentes de outras pessoas, diferente de outras pessoas. E essas capacidades naturais, eles vão nos influenciar a chegar a um lugar que nós deveríamos chegar, a chegar exatamente ao lugar que precisamos chegar, cumprir a missão que precisamos cumprir. Vejamos que Josué não tinha a mesma habilidade de Moisés em diversas áreas, mas ele tinha inúmeras habilidades muito melhor do que Moisés, que no caso Moisés já era uma pessoa que já estava em uma certa idade, né, quando ele morre, né, quando ele morre ali que aos seus 120 anos, né, e Josué e ainda tinha uma idade inferior a Moisés, bem inferior a Moisés. Então ele tinha mais força, mais vigor, né, para estar adiante do povo. Josué também já tinha se mostrado um grande guerreiro, um grande estrategista de guerra, mesmo no período de Moisés, como ele estava, né, ali como um capitão do exército de Israel, antes mesmo de Moisés falecer. E inúmeras batalhas Josué venceu pelo povo de Israel ainda com Moisés. Então ele tinha habilidades que Moisés não tinha habilidade naquele momento. Então vejamos que você não deve se comparar de forma alguma às outras pessoas. Você tem que entender que você tem uma capacidade diferente de outra, uma habilidade diferente de outras pessoas, e é dentro desta habilidade que você vai conseguir produzir totalmente diferente de outra pessoa e vai conseguir chegar lá. Então Josué ele teve que vencer essa primeira barreira, que era imaginar não ter a mesma capacidade de Moisés, né? Não ter a mesma capacidade do seu antecessor, né? Quer dizer, ele precisava entender isso. Então eu quero que você entenda isso. Às vezes você se sente incapaz, né? Porque você, às vezes, ao teu lado, você vê pessoas com muito mais capacidade. Mas você já parou para pensar quantas habilidades e quantas coisas você tem condições de fazer muito melhor do que determinadas pessoas? Então, vá em frente e cumpra o teu propósito, a tua missão, porque isso ele vai fazer com que você venha produzir muito mais. Quando você fica parado e pensando não ter capacidade, né, ali isso tem sido um vilão, né, um vilão muito forte para a tua produtividade. Outro vilão também que Josué ele teve que vencer, né? Outro vilão que Josué teve que vencer ali foi o medo, né? O medo. Quantas das vezes, né, o medo também tem paralisado você? Quantas das vezes o medo tem te paralisado? Quantas das vezes você tem sentido com medo adiante dos desafios, né, da vida, adiante dos desafios que a vida tem colocado adiante de você? E esse medo, muitas das vezes, ele vai com certeza dar uma brecada aí na sua vida, né? Vai dar uma parada, principalmente na tua produtividade. Quantas das vezes o medo
tem feito você parar? Eu conheço inúmeras pessoas que por causa do medo não conseguiram chegar onde deveriam chegar, pessoas com ideias brilhantes que não conseguiram executar por causa do medo. Josué, por incrível que pareça, ele também teve esse vilão no primeiro momento ali do que ele começou a ser o juiz do povo de Israel. Ele foi, vamos dizer assim, um primeiro momento ele quis ali, né, ser paralisado, né, pelo medo. Eu digo assim, ele quis porque isso é uma decisão nossa. Você pode tomar a decisão de não dar lugar para o medo. Então é uma decisão nossa, é uma decisão sua, né, dar lugar para o medo ou não, ou enfrentar o medo ou não, é uma decisão sua. Então Josué, por um momento, ele também foi paralisado por causa do medo, né? Chega um momento ali no primeiro capítulo de Josué, há uma mensagem que Deus está falando com Josué e Deus fala com Josué da seguinte maneira: olha, não tenha medo, não te assuste, não te apavore, mas vá em frente. Quantas das vezes Josué não teve ali ficou com medo, né? Porque ali naquele momento, né, eram inúmeros desafios, né? E às vezes não era que Josué tinha um medo, vamos dizer assim, apavorado, vamos dizer assim, com medo e tem assim, era um medo excessivo, era um medo de ir em frente, de continuar. Quem sabe você também não é aquela pessoa medrosa, né? Ah, que eles vão nos atacar e é que eu não vou conseguir. Mas você tem aquele medo de dar o próximo passo, o medo de ir em frente. Era isso que Josué tinha, aquele medo de ir em frente naquele primeiro momento. Mas Josué venceu esse medo e ele conseguiu produzir. Veja que a história do livro de Josué, que está na Bíblia, né, que é um livro milenar de conselhos milenares, ele está contando ali inúmeras vitórias que o povo de Israel teve com Josué na frente daquele povo, né? Mas no primeiro momento a gente vê Deus ali falando: olha, não tenha medo, não te assuste, não te apavore, né? Quantas das vezes a gente olha os desafios que a vida tem nos entregado e muitas das vezes nós temos parado, nós temos estado ali paralisado, mas eu quero dizer para você este dia, né, que é importante que você entenda que o medo ele não pode paralisar você. Então esse segundo vilão, que é o medo, é terrível, ele paralisa, faz com que você não produza. Eu conheço inúmeras pessoas que às vezes são lhe dado algumas funções e por causa do medo ele fica ali paralisado, né? Porque o medo ele é algo que está só na nossa mente. É algo que está só aqui, na tua mente, né? Tá só aqui, só na tua mente. Ele não existe, o medo ele não existe, é algo apenas emocional. Ele está aqui na sua mente. Então, se você conseguir vencer esse medo, se você conseguir vencer aquilo que a sua mente tem brigado, dito para você assim, não, você não vai conseguir, então você vai conseguir exatamente vencer e chegar a conseguir produzir aquilo que deve ser produzido. Então, veja que Josué ele começou a imaginar que o povo era numeroso, tinha cidades fortes e ele começou a ficar ali, meu Deus, e quando esse exército vier, como nós estaríamos preparados? Somos menor do que inúmeros exércitos que tinha ali, né? Mas só que Josué ele ouviu a voz de Deus que dizia: não tenha medo, não te assuste, não te apavores. E ele venceu e ele conseguiu produzir, ele conseguiu chegar aonde deveria chegar, porque ele venceu o medo. Outro vilão também que ele atrapalha a nossa produtividade, né? E a gente vê que esse vilão também acabou em um primeiro momento ali, no primeiro momento de Josué, atrapalhando ele chegar aonde deveria chegar, é exatamente o vilão
da falta de estratégia, né? A falta de estratégia. Você não ter um plano definido, você não ter preparado ali um plano definido para execução. Então, para que você possa ter produtividade, você precisa vencer esses 3 vilões que nós já falamos aqui, né? Que estamos falando aqui, né? O primeiro é deixar de lado a questão da comparação com outras pessoas, né? Segundo, o medo. E o terceiro, a falta de planejamento, né? E quantas pessoas, eu quero dizer para você, quantas pessoas dizem, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, foi me dado um projeto para ser executado, mas eu não consigo produzir porque eu não consigo ter um plano, eu não consigo fazer um plano de execução disso, né? E isso, eu sei que na realidade isso é difícil, né? Eu já passei por inúmeras situações semelhantes que às vezes foram me dado ali uma missão, foram me dado ali algo para ser executado, mas muitas das vezes a gente ficou ali parado por um período de tempo por falta de um planejamento, de um plano estratégico para levar adiante, né? E algo que me chama a atenção, hoje eu estava me arrumando para estar aqui e eu lembrei, né, que quantas das vezes nós temos exatamente essa trava, e essa trava não é uma trava que acontece apenas com algumas pessoas. Esse travamento, ele acontece em inúmeras pessoas passam por esse tipo de travamento, inúmeras pessoas passam por esse tipo de situação, né? Inúmeras pessoas passam por esse tipo de situação, né? E como vencer isso? Porque às vezes você não tem exatamente a estratégia correta, a maneira correta. E realmente, se você não tem uma estratégia correta, é lógico que você vai perder muito tempo e você vai produzir muito menos. Mas algo que me chama a atenção é o que a Bíblia diz. Se você não tem sabedoria, sabedoria é exatamente é aquele conhecimento que você tem e consegue colocar em prática, né? Executar aquilo, colocar aquilo em prática. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Mas se você não tem essa sabedoria, é o que a Bíblia fala, o livro milenar fala, você precisa pedir diretamente a Deus, pedir diretamente à fonte essa sabedoria. Pedir exatamente à fonte essa sabedoria. Então eu quero dizer para você aqui neste vídeo, aqui nesta nossa conversa, né, nesse nosso bate-papo, que você precisa pedir sabedoria. E foi exatamente o que Josué fez. Houve um momento ali que Josué, ele está vencendo os medos, Josué, ele está vencendo esse período que ele estava se comparando e que até o povo dizia que ele não tinha a mesma capacidade de Moisés, né? Ele está vencendo tudo isso, mas ele também não tinha um plano estratégico. Então ele começou a pedir a Deus sabedoria e foi dado a ele o plano estratégico, o plano para melhor execução daquela missão, né? A cada missão, Josué pedia a Deus o novo plano, a nova estratégia, e é isso que você precisa entender. Se você não tem uma estratégia, às vezes a gente conhece pessoas com a grande capacidade de conhecimento, e conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é conhecimento, adquiriu às vezes através de uma faculdade, através de uma pós-graduação, através de cursos e mais cursos, mas não consegue colocar em prática aquilo que aprendeu. Isso é o grande vilão, que é a falta dessa estratégia, né? Dessa execução que você não consegue colocar em prática. Isso é um vilão que atrapalha muito a produtividade. Então, eu quero dizer para você que, adiante disso tudo, você precisa pedir sabedoria, passar o momento, né, tentando analisar como isso pode ser executado. E voltando ali o exemplo de Josué, ele pediu sabedoria a quem? A Deus. E Deus deu
a estratégia, né? Deus deu a estratégia como ele deveria executar tudo aquilo. E como foi que foi dada essa estratégia, né? A primeira batalha de Josué, desde a primeira batalha até a última, Josué, ele teve as suas estratégias, ele teve ali um planejamento estratégico, né? E é incrível que não dá nem para a gente esquecer a estratégia que a Bíblia conta ali nos primeiros capítulos de Josué, a estratégia dada para conquistar a terra de Jericó, né? A cidade de Jericó, né? Era uma cidade forte, uma cidade com muralhas, era uma cidade que impossível, quase que impossível para aquela época, né? Para aquela época, né? Era quase impossível, né? De se conquistar por causa das suas fortes muralhas, por causa das suas fortes portas, né? Também tinha ali um exército, tinha um rei, né? Tinha alguém que dominava aquele povo, então era quase que difícil para aquela época um exército como o de Israel, né? Conseguir ali vencer, né? Que não tinha tanto um preparo, vamos dizer assim, militar, era um povo que tinha vindo de uma descendência escrava, né, que tinham passado 400 anos escravo no Egito, estava 40 anos ali no deserto, mas a estratégia foi, né, vinda de Deus, né, e eles executaram conforme aquilo que foi planejado. E qual era a estratégia? Né? A estratégia às vezes acontece na nossa vida que as estratégias às vezes são muito mais simples do que a gente imagina, muito menos complexas do que a gente imagina. Quantas das vezes você não tem produzido, não tem executado um determinado projeto que foi colocado em sua mão, uma determinada ideia que foi colocada na sua mente, justamente porque você às vezes tem procurado uma complexidade muito grande adiante da execução disso. Mas se você pedir sabedoria, se você parar um pouco para estudar a fundo a casa e pedir a Deus sabedoria, você vai conseguir chegar lá. Isso é fato. Olha só a estratégia que foi dada para conquistar uma terra que parecia inconquistável, foi a estratégia deles rodear a cidade por 7 dias, né? E no sétimo dia rodear 7 vezes, num total de 13 voltas, trocar a trombeta, né? E fazer zoada, né? E as muralhas cairiam por terra, né? Josué executou essa função e deu tudo certo, né? Então, eu quero que você pare para pensar. Eu contei essa história bíblica para que a gente possa também ter essa noção que esse livro, que é a Bíblia, né? Esse livro milenar, que hoje você consegue ter ele facilmente, gratuitamente, né? Eu lembro que eu sou numa cidade no estado do Pará, pequenininha, né? E às vezes a gente não tinha, logo ali nos anos 90, logo quando meus pais, né, aceitaram Jesus, a gente não tinha o acesso à Bíblia ali na cidade, não vendia a Bíblia. Hoje nós temos facilidade, hoje todo mundo tem um celular, você consegue facilmente baixar nas lojas, né, de aplicações ali a Bíblia, né? E a Bíblia é um livro milenar, maravilhoso, gostoso de ler, né? A gente sempre fala aqui no nosso canal, dá exemplos bíblicos, né? Aí no nosso canal, a gente dá esses exemplos bíblicos, né? E a gente fala porque exatamente eu vejo aqui tantos conselhos lindos, né? Tantos conselhos maravilhosos, né? Que a Bíblia ela fala, que serve de orientação para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, né? Então, olha, não esquece aí de se inscrever, né? No nosso canal, não se esquece aí de se inscrever, se inscreva, ativa aí o sininho e é importante que você deixe também aí o seu like, né? Deixa o seu like aí, deixa o seu like porque vai ajudar muito, né? Eu peço isso porque ajuda muito a gente
tá continuando aqui, falando um pouquinho, dando esses conselhos para que vocês tenham uma vida melhor. Porque o nosso desejo e a nossa vontade é que você viva melhor, né? Que você tenha uma atitude melhor, que você vença esses vilões que acabam te paralisando adiante de determinadas circunstâncias, em todas as áreas da sua vida. Se você vencer pelo menos esses 3 vilões, você já vai andar muito, né? Que a questão de querer se comparar com alguém. Ah, eu não sou igual ao Marcos, eu não sou igual o José, eu não sou igual a Maria, né? Que tem determinadas habilidades. Você já parou para pensar quantas habilidades que você tem que ela não tem, que eu não tenho, né? E que isso é importante que você entenda, tá bom? Olha, eu tenho um filho, vocês conhecem e sabem que eu tenho um filho de apenas 6 anos de idade, né? 6 anos de idade. E com todo o conhecimento que eu tenho, toda a minha trajetória de vida, que eu já tenho aí, vamos dizer, 30 anos a mais do que ele, 36 anos, né? E tem muita coisa que ele me ensina, que ele mostra para mim, né? Nos dias atuais. É isso, pai, é dessa maneira, né? E eu fico impressionado que ele tem muitas habilidades que eu não tenho, muitas habilidades que eu não tenho com apenas 6 anos. Imagina quantas habilidades você não tem, que outras pessoas não têm, e que realmente você tem se paralisado porque você acha que não tem a habilidade que fulano tem, que ciclano tem, que outra pessoa tem, enquanto você está desperdiçando as habilidades que você tem do seu dia a dia, tá bom? Então vença esses vilões, vença aí o medo, coloque em prática ou comece a analisar uma estratégia, né, um plano estratégico para começar a executar e vai dar tudo certo na sua vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar, compartilha com as pessoas. Isso vai ajudar o nosso canal a cada dia crescer, tá bom? E eu quero aqui dizer para vocês que o meu desejo, a minha vontade é que vocês possam viver melhor. Por isso a gente tem passado aqui, aconselhado, trazendo conselhos que não são apenas nossos, mas são conselhos milenares. A Bíblia, ela foi escrita em um período de 1.600 anos, né? Homens de sucesso, homens que tiveram fracassos também, e esses conselhos, eles vão servir muito para nossa vida e o nosso dia a dia. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a tua vida poderosamente, poderosamente. Forte abraço.